Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a religiosidade, sobre o sagrado e a religião. Bora lá? Desde muito cedo os seres humanos percebem regularidades na natureza e sabem que não são a causa dessas regularidades. Percebem também que há na natureza coisas boas e ameaçadoras e reconhecem que não são os criadores delas. A percepção da realidade exterior como algo independente da ação humana nos conduz à crença em poderes superiores ao humano e à busca de meios para nos comunicarmos com eles. Nasce assim a crença na divindade ou nas divindades, no sagrado, no transcendente. A consciência também é responsável pela descoberta da morte. Um filósofo disse que somente os seres humanos sabem que são mortais e outro escreveu, o animal acaba, mas o homem morre. O que isso quer dizer? Quando dedicamos os principais traços da cultura, observamos que nela e por ela os seres humanos têm a experiência do tempo. Vemos também que outro aspecto fundamental da cultura é a atividade do trabalho. Ora, ao trabalhar as pessoas se relacionam com um tempo que não é o tempo presente, e sim o futuro, pois o trabalho é feito em vista de algo que ainda não existe. Vimos também, ao estudarmos a memória, que ela é responsável pelo sentimento da identidade pessoal e da continuidade de uma vida que transcorre no tempo. A percepção do tempo, o trabalho e a memória fazem com que as pessoas sejam capazes de estabelecer relações com o ausente, o passado lembrado, o futuro esperado. Se reunirmos numa única experiência o sentimento do tempo e o da identidade pessoal, notaremos que os humanos são conscientes de que alguns seres e coisas desaparecem no tempo e outros surgem no tempo. Esses seres e coisas permanecem durante certo período porque os humanos são capazes de ligar passado, presente e futuro, isto é, são capazes de perceber que existem e que possuem identidade, mas também são conscientes de que podem desaparecer um dia, ou seja, sabem que morrem. Ora, por sermos conscientes tanto do tempo como uma presença, o presente, situada entre duas ausências, o passado e o futuro, quanto de nossa identidade e da identidade de nossos semelhantes concebemos a permanência dessa identidade num tempo futuro, né? Isto é, concebemos uma existência futura num outro lugar, num outro mundo para onde vamos após a morte. A crença numa vida futura explica por que uma das primeiras manifestações religiosas em todas as culturas são os rituais fúnebres, que asseguram a entrada dos mortos na vida futura e a busca de meios para comunicar-se com eles. A crença em divindades numa outra vida após a morte define o núcleo da religiosidade e se exprime na experiência do sagrado. Tem uma imagem aqui, dos atores Ben Ekerot e Max von Sydow em uma cena do filme O Sétimo Selo de 1957, dirigido por Ingmar Bergman. O cavaleiro joga xadrez com a morte na esperança de retardar a ação dela. O sagrado é a experiência da presença de uma potência sobrenatural que habita algum ser. Um planta, um animal, humano, coisas, ventos, águas, fogo. Essa potência é tanto um poder que pertence a determinado ser, quanto algo que ele pode possuir e perder, não ter e adquirir. O sagrado é a experiência simbólica da diferença entre os seres, da superioridade do poder de alguns sobre os outros, sentidos como espantosos, misteriosos, desejados e temidos. A sacralidade introduz uma ruptura entre natural e sobrenatural. Mesmo que os seres sagrados sejam naturais, fogo, água, ar, é sobrenatural a força ou a potência para realizar aquilo que os humanos julgam impossível, contando apenas com a força e a capacidade humanas. Assim, quase todas as culturas consideram que um guerreiro com força, destreza e invencibilidade espantosa é habitado por uma potência sagrada. Por sua forma, é um semideus, um herói. Por sua forma e ação misteriosas, benévolas e malévolas, o fogo é um dos principais entes sagrados. Em regiões desérticas, a sacralização concentra-se nas águas raras e necessárias. O sagrado opera o encantamento do mundo habitado por forças e poderes admiráveis que agem magicamente. Criam vínculos de simpatia, atração e de simpatia, repulsão entre todos os seres, agem à distância, enlaçam entes diferentes com laços secretos e eficazes. Todas as culturas possuem vocábulos para exprimir o sagrado. Nas culturas da Polinésia e da Melanésia, a palavra que designa o sagrado é mana e suas variantes. Nas culturas das tribos norte-americanas, fala-se em Orenda e suas variantes, referindo-se ao poder mágico possuído por todas as coisas. Entre as culturas dos indígenas sul-americanos, o sagrado é designado por palavras como tumpa ou aigres.
Nas africanas, há centenas de termos, dependendo da língua e da relação mantida com o sobrenatural. Na cultura hebraica, 2 termos designam o sagrado. Kados, significando aqueles seres ou coisas que são separados por Deus para o seu culto, serviço, sacrifício, e Eren, significando seres ou coisas que Deus separa de todos os outros para receberem uma punição por serem desobedecido ou por terem desobedecido a ordens divinas, uma espécie de pecado. Por serem coisas separadas por Deus para o culto ou para uma punição, não podem ser tocadas pelo ser humano para o seu uso e só podem ser tocadas ritualmente por aqueles que Deus autoriza. Sagrado é, pois, a qualidade excepcional que um ser possui e que o separa e distingue de todos os outros, embora em muitas culturas todos os seres possuam algo sagrado pelo que se diferenciam uns dos outros. O sagrado pode suscitar devoção e amor, repulsa e ódio. Esses sentimentos suscitam outro, o respeito feito de temor. Nascem aqui o sentimento religioso e a experiência da religião. A religião pressupõe que, além do sentimento da diferença entre natural e sobrenatural, haja o sentimento da separação entre os humanos e o sagrado, mesmo que o sagrado habite nos humanos e na natureza. Então, a procissão do Círio de Nazaré em outubro de 2012, esse evento religioso anual levou milhares de pessoas às ruas de Belém, na capital do Pará, para celebrar a fé em Nossa Senhora de Nazaré. A festa é considerada um patrimônio cultural do Brasil. A religião significa vínculo. Quais as partes vinculadas? Ou religação. O mundo profano e o mundo sagrado, isto é, a natureza e as divindades que habitam a natureza ou que habitam o espaço sobrenatural. Então, religião, palavra vinda do latim religio, formada pelo prefixo re, outra vez de novo, e pelo verbo ligar, unir, vincular. Assim indica a ligação ou reunião entre o natural e o sobrenatural, entre os seres humanos e os deuses, o passado, o presente, os antepassados e os descendentes. É o que faz essa religação. Nas várias culturas, essa ligação é simbolizada no momento da fundação de uma aldeia, velocidade. O guia religioso traça figuras no chão, círculo, quadrado, triângulo e repete o mesmo gesto no ar na direção do céu, ou do mar, ou da floresta, ou do deserto. Esses gestos delimitam um espaço novo, sagrado no ar e consagrado no solo, no qual se ergue o templo ou o santuário. É como se acredita que a fundação do espaço coletivo foi feita pelos ancestrais guiados por deuses protetores. O vínculo se estabelece não só entre os homens e os deuses, mas também entre os descendentes e os antepassados, os fundadores. Por esse motivo, em inúmeras religiões há cultos também para os ancestrais que vivem uma vida num outro mundo e podem interceder junto aos deuses em nome de seus descendentes. A cerimônia da ligação fundadora aparece, por exemplo, na religião judaica, quando Javé doa ao povo o lugar onde ele deve habitar, a terra prometida, indica onde o templo deve ser edificado, orienta como deve ser edificado e determina a sua finalidade. Nele serão feitos os sacrifícios e nele será colocada a arca da aliança, símbolo do vínculo que une o povo e seu Deus. A fundação do espaço coletivo circunscreve um lugar e a arca que contém a lei divina escrita é um símbolo que recorda a primeira ligação. O sinal natural oferecido por Deus a Noé como prova de seu laço com ele e sua descendência, isto é, o arco-íris. Também no cristianismo a religião é explicitada por um gesto de união entre o céu e a terra. Na versão latina do Novo Testamento, o primeiro apóstolo, cujo nome hebraico era Simão, passa a ser chamado de Pedro, em latim Petrus, para simbolizar a pedra, em latim Petra, sobre a qual é fundada a cidade cristã, isto é, a igreja, a assembleia do povo de Deus reunido. Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, Petrus, e sobre esta pedra, sobre essa rocha, Petra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino de Deus, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Por meio da sacralização e da consagração, a religião cria a ideia de espaço sagrado. Os céus, o Monte Olimpo, na Grécia, as montanhas do deserto, em Israel, templos e igrejas nas nossas sociedades são santuários. Em certas religiões, esses lugares são a morada dos deuses. Em outros, o lugar onde o Deus se manifesta. O espaço da vida comum separa-se do espaço sagrado. Neste vivem os deuses, são feitas as cerimônias de culto, trazidas oferendas e feitas preces com pedidos às divindades. No primeiro transcorre a vida profana dos humanos. A religião organiza o espaço, dando-lhe qualidades culturais diferentes das características naturais. Tem uma cerimônia do Ano Novo tibetano no Templo Yonggi, ou Templo Lama, em Pequim, na China, em fevereiro de 2012.
A comemoração sagrada serviu também de protesto político contra a opressão do governo chinês em relação ao Tibete. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, até a próxima.